Boa tarde, meio-dia, quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Empresa é condenada por concorrência desleal. Corte Mineira alerta para golpes que usam o nome da instituição. TJMG apresenta propostas de aperfeiçoamento do EPROC em reunião em Brasília. E ainda, atividade dos cartórios extrajudiciais tem limites e garantias definidos pela jurisprudência. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Justiça condena empresa por concorrência desleal. Os detalhes da decisão com Danilo Baião. Uma empresa do ramo de alimentos para animais terá que indenizar por danos morais outra empresa do mesmo ramo em R$20 mil devido à prática da concorrência desleal. Além disso, ela terá que se abster de utilizar o nome Bifitus para a comercialização dos seus produtos. O processo mostra que a empresa proprietária deste nome ajuizou a ação contra a empresa ré, pleiteando indenização por danos morais e a exigência de abster de utilizar o nome Bifitus para comercializar seus produtos. A empresa alega que registrou no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual este nome em 2010 e em 2018 ela recebeu a concessão da exclusividade deste nome. A empresa ré tentou se defender sobre o fundamento de que Bifitus é uma palavra genérica e todos os proprietários de animais a conhecem como aperitivo. Além disso, ela argumentou que utiliza embalagens próprias justamente para não confundir o consumidor. Argumentos que não convenceram o juiz de primeira instância, que determinou a abstenção da utilização deste nome e fixou o valor da indenização por danos morais. A empresa recorreu desta decisão e o relator da apelação, desembargador Ramon Tássio, da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, manteve a decisão. Segundo o magistrado, a ação da empresa caracterizou concorrência desleal, pois pode fazer confusão entre os consumidores. Os desembargadores Marcos Henrique Caldeira Brant e Tiago Gomes de Carvalho Pinto votaram de acordo com o relator. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. A 8ª edição do Mutirão de Reconhecimento de Paternidade tem data marcada e os interessados já podem se inscrever. Fabrício Veloso. Se você ou seu filho não tem registro de pai ou mãe na certidão de nascimento, atenção! Estão abertas até 15 de agosto as inscrições para a 8ª edição do CRP Itinerante, o Mutirão de Reconhecimento de Paternidade. A ação é promovida pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte e visa identificar crianças, adolescentes e adultos que não possuem registro materno ou paterno na certidão de nascimento, além daquelas que desejam formalizar o vínculo afetivo. Com o reconhecimento biológico ou socioafetivo de paternidade e maternidade, é possível garantir direitos fundamentais, como o recebimento de pensão alimentícia, convivência familiar e herança. O mutirão será realizado no Fórum Digital de Venda Nova no próximo dia 12 de setembro. Interessados devem preencher o formulário eletrônico no portal do TJMG e providenciar a documentação necessária. O endereço é tjmg.jus.br. Mais informações pelo telefone 31 3330 4365. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. TJMG alerta para golpes que usam o nome da instituição. As informações com Denise Guimarães. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem recebido relatos de tentativas de golpes online com o uso do nome e da logomarca do TJMG ou de varas judiciais. Com a utilização de dados públicos de processos, golpistas entram em contato com cidadãos, geralmente partes de ações judiciais, e vinculam informações falsas por meio de mensagens enviadas por e-mail ou aplicativos, como o WhatsApp.
O juiz auxiliar da presidência, Marcelo Fioravante, coordenador de segurança institucional do TJMG, explica que o Judiciário Mineiro não envia mensagens por e-mail ou com o uso de aplicativos de mensagens ou redes sociais com solicitação de pagamentos de qualquer natureza e nem faz pedidos de dados bancários ou compartilhamento de telas com dados sensíveis. Mensagens enviadas pela Justiça Estadual de Minas, em casos previstos em lei, referem-se unicamente à prática de atos de comunicação com as partes do processo, tais como intimações, envio de links para audiências e remessa de decisões judiciais. De acordo com o magistrado, em caso de recebimento de qualquer comunicação atribuída ao TJMG e às comarcas, é importante confirmar a veracidade das informações diretamente com o advogado, caso esteja representado judicialmente, ou, se o cidadão ou cidadã tiver facilidade, dirigir-se ao fórum local. Os canais oficiais de atendimento ao cidadão do TJMG estão no portal oficial tjmg.jus.br. Repetindo, tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Denise Guimarães. A seguir, TJMG apresenta propostas de aperfeiçoamento do EPROC. E ainda, a atividade dos cartórios extrajudiciais tem limites e garantias definidos pela jurisprudência. Voltamos em instantes. Justiça de Minas Gerais apresenta propostas de aperfeiçoamento do EPROC. As informações com a repórter Isabela Melano. Representantes dos tribunais de justiça que usam o EPROC, Sistema de Processo Judicial Eletrônico, participaram de um encontro em Brasília. O objetivo foi discutir e alinhar diretrizes voltadas ao aprimoramento do sistema, aprofundar temas de gestão e buscar soluções para os desafios enfrentados na implementação e utilização do EPROC. A reunião foi promovida pelo Superior Tribunal Militar. O superintendente de Tecnologia e Informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador André Leite Praça, que é integrante do Comitê Gestor do EPROC na Corte Mineira, participou do encontro e apresentou duas propostas que foram aprovadas. A primeira delas é o aperfeiçoamento do EPROC, o agrupamento de mandados judiciais expedidos no mesmo dia e com endereço de destino comum, permitindo o cumprimento pelo mesmo oficial de justiça. A segunda proposta do TJMG é a possibilidade do usuário, na funcionalidade disponibilizar minutas, realizar a disponibilização em lote para a composição da turma julgadora. Atualmente, esse recurso não está disponível no sistema. Segundo o desembargador Leite Praça, a governança do EPROC é um dos pontos altos do sistema, pois permite uma discussão técnica e aprofundada, além de um aprimoramento muito mais veloz e a absorção de contribuições de vários órgãos, setores e áreas. O EPROC é um sistema de processo judicial eletrônico desenvolvido e cedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao TJMG, com o objetivo de agilizar e modernizar o Judiciário Mineiro. Ele permite que toda a tramitação processual ocorra de forma eletrônica na primeira e na segunda instâncias, de maneira integrada e com acesso pela internet a partir de qualquer dispositivo. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. Presidente do STF apresenta balanço do primeiro semestre e destaca redução do acervo da Corte. Karina Chagas. O ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, destacou a alta produtividade do tribunal no primeiro semestre deste ano. O órgão alcançou o número recorde de decisões e uma redução histórica no acervo de processos, o menor registrado em 33 anos. O balanço do primeiro semestre do ano reconheceu que entre janeiro e junho deste ano, o Supremo recebeu mais de 40 mil processos, sendo 15.191 originários
ordinários e 25.892 recursais. Houve um aumento de 23% no recebimento de processos originários, em comparação ao mesmo período do ano passado. Já os processos recursais apresentaram redução de 2%. As reclamações cresceram 37,9%. O ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal destacou que o órgão julgou mais do que recebeu processos. Outro marco apresentado foi a inversão histórica no estoque. Pela primeira vez, o número de processos originários superou o de recursais. Em junho, havia 9.470 processos originários contra 9.281 recursais. Segundo o ministro, essa mudança indica a eficiência da gestão de precedentes e o sucesso da atuação do Supremo para priorizar o perfil de Corte Constitucional. O balanço do primeiro semestre do ano foi validado pelo plenário do Tribunal na sessão administrativa virtual da agência Rádio Web Carina Chagas. Jurisprudência define limites e garantias na atividade dos cartórios extrajudiciais. Os detalhes com a repórter Priscila Mendes. Os cartórios extrajudiciais têm passado por mudanças nos últimos anos, garantindo segurança jurídica às relações civis e patrimoniais. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça tem formado um conjunto de decisões reiteradas sobre o assunto. Questões como os direitos e deveres dos titulares, os requisitos para concursos de remoção e os limites da atuação notarial são frequentemente analisados pelo STJ. Em julgamento de recurso especial, a terceira turma do STJ esclareceu algumas dúvidas frequentes relacionadas à natureza das atividades cartorárias. Isso porque esses serviços são públicos, mas exercidos em caráter privado por meio de delegação. Para o colegiado, os cartórios são instituições administrativas e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se a legitimidade passiva para ser parte em ações judiciais. Ao analisar recurso em mandado de segurança impetrado por entidades de classe, a segunda turma voltou a debater a natureza dos serviços prestados por cartórios ao definir que as receitas e despesas brutas não representam dados pessoais que devam ser protegidos sob o argumento do direito ao sigilo e à privacidade. As entidades entraram com mandado de segurança coletivo contra a determinação do Tribunal de Justiça do Paraná para que os dados sobre despesas, receitas e remunerações dos responsáveis pelas serventias extrajudiciais daquele Estado fossem divulgados no portal da Transparência do Poder Judiciário Local. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite, e na sequência o jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.